Tá, joia, pode deixar. Vamos corrigir, então, esse exercício aqui das análises das demonstrações. A parte da análise vertical e horizontal, eu não vou fazer aqui agora, porque a gente já fez alguns ali, e eu acho que a dúvida não vai ser nessa parte. Mas daí depois eu vou completar aqui esse exercício aqui e passo daí o resultado só para vocês depois. Eu vou até remover essas colunas aqui por enquanto. Deixa eu só ver aqui para mim deixar um espaço aqui. Não estou conseguindo editar isso aí. Não está mesmo, está só no modo de exibição. Deixa eu salvar aqui. A parte da análise vertical e horizontal tá tranquilo, né, também. Ficou alguma dúvida? Oi, professor. A parte da análise vertical e horizontal, você ficou com alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Tranquilo. Aí falando sobre os índices que a gente viu nas últimas aulas, então, eu pedi para vocês fazerem desse balanço aqui dessa DRE. Os índices aqui de capital de giro líquido, que é o primeiro que a gente colocou lá. Então, o índice de capital de giro líquido, a fórmula dele era ativo circulante menos passivo circulante. Então, aqui no ano X1, vamos colocar aqui, o X1 vai ficar ativo circulante. Cadê o nosso total? Ah, esse aqui não está preenchido. Espera aí, vamos ter que preencher aqui ainda. Os totais aqui. Está faltando informação aqui nesse arquivo. Acho que é esse aqui. Não, então não é esse exercício aqui, peraí. Deixa eu achar que não é esse aqui não. Por isso que não estava dando certo meu. Para eu salvar aqui. Acho que é esse aqui, peraí. Desculpa, eu confundi os arquivos aqui, tal, com o nome parecido. Eu peguei o arquivo errado. Deixa eu ver se é esse aqui agora. 95, 4 milhões. É esse aqui. Agora vai dar certo. Então vou deixar sem as análises vertical e horizontal. Depois eu passo para vocês.
resultado do giro líquido, que é o primeiro índice que a gente viu lá. A fórmula é ativo circulante menos passivo circulante. E aqui no caso vai ficar o ativo circulante do X1, 1.250.000, menos o passivo circulante do X1. O resultado aqui foi menos 155.400. Vou pôr aqui o X1, se dá certo assim, o X2. Aqui nesse índice, aqui, o que a gente vê? A gente consegue ver qual que é o valor que a empresa tem disponível para fazer o giro da empresa, tá? Porque, vamos pensar, se eu tenho o ativo e o passivo circulante, a gente pode dizer que eles têm um ciclo de tempo parecido, né? Ou até mesmo igual. Vamos falar igual porque vai variar as datas ali, então não tem como falar que é a mesma coisa, o mesmo tempo. Mas é dentro daquele espaço de tempo que a gente conhece como período circulante, ou como curto prazo, certo? Então, esses valores de passivo e ativo que estão ali nesse período de tempo, a gente pode pensar que nesse intervalo de tempo, para a gente zerar a situação aqui, né, para a gente não ter nada de margem líquida de valores para trabalhar, teria que dar um resultado zero ali, né, que a gente está pegando um ativo circulante menos o passivo circulante. Como deu negativo aqui, significa que quando fechar esse período de curto prazo, eu vou ter em algum momento ali, eu vou ter uma falta de recurso, tá? Então, com esse índice aqui, a empresa pode pensar o que eu posso fazer aqui agora para me melhorar essa situação aqui. Uma das opções seria fazer, por exemplo, talvez um empréstimo a longo prazo, porque aí o meu passivo, o meu ativo circulante iria aumentar, né? E aí ia diminuir esse índice aqui. Outra opção seria, talvez, diminuir o prazo de clientes a receber. A gente vê ali que tem um realizável a longo prazo ali de 200 mil. Então, se a gente diminuir o prazo que a gente está dando para os clientes, talvez, o meu ativo circulante aumenta. E aí eu consigo melhorar esse índice aqui. Não é bom que ele esteja negativo assim. O ideal é que ele esteja sempre mais próximo do zero ou positivo. Não é bom também que ele esteja muito positivo, porque isso significa que a empresa tem um dinheiro ali que está à disposição, mas poderia estar sendo investido em outras áreas. Talvez uma área que levasse a empresa a ter um lucro maior, talvez, entendeu? Ou até mesmo em alguma aplicação que poderia estar dando um rendimento. Então, quando é muito alto também, a gente vai ver um pouco mais se der tempo sobre isso também lá do feito tesouro e tudo mais. Então, esse índice mostra isso. Como eu falei para vocês dos outros índices ali, da análise horizontal e vertical, por exemplo, eles têm uma informação para nós isoladamente, mas sozinho não diz muita coisa para nós, né? Mas já passa algumas informações e aí você vai comparando com os outros índices e também com as outras análises e a gente vai tendo uma visão de qual que é a situação da empresa, tá? Nesse exercício ali eu tinha calculado com vocês só o X1, né? Então vou ter que fazer aqui ainda aqui colocar as outras informações que tem aqui. Mas vamos fazer aqui o do X1 para a gente ir comentando e depois eu passo o resultado também do X2 para vocês. Não vai ficar muito longo, que eu só passo a resolução para vocês daí depois que todo mundo entregar. Mas já por essa primeira parte vocês já conseguem tirar as dúvidas e talvez aí perceber alguma coisa que tem errado, né, ou entender melhor aí os aspectos aqui. Aí a gente viu alguns índices de solvência. O que são esses índices de solvência? Todos esses índices aqui que a gente viu de solvência,
eles estão relacionados com a capacidade que a empresa tem de pagar as dívidas dela, se for necessário o encerramento dessa empresa. Então, pense comigo, se você tem uma empresa, vamos supor que você pense como investidor ou como administrador, se a empresa tem o dinheiro ali no capital dela, que tem condições de pagar todas as dívidas dela, você pode entender que essa empresa ela é uma empresa segura, não é? Porque eu vou investir meu dinheiro nela e se ela, por algum motivo, tiver que parar as atividades dela amanhã, com o capital que ela tem dela, ela consegue eliminar todas as dívidas que ela tem. Ou seja, eu não vou perder nada. Então, quanto menor for a capacidade de solvência dessa empresa, mais risco a pessoa que vai investir nela ou os próprios administradores estão correndo de levar prejuízo. Tá? Então, isso que esses índices aqui nos mostram. E aí a gente viu que tem alguns índices que estão relacionados só com o curto prazo e tem índices que estão relacionados com o longo prazo também. Tá? E isso aqui não é só para uma situação também do fechamento da empresa, mas, por exemplo, quando a gente analisa só as contas de curto prazo, se o índice aqui é muito negativo, o resultado dele não é um resultado bom, isso mostra um risco alto também. Porque por mais que ela tenha, uma empresa, por exemplo, tenha um recurso a longo prazo que vai suprir ali as dívidas dela, mas está mais distante, né? Ela pode sofrer uma falta de fluxo de caixa ali no curto prazo e isso aí pode gerar outros prejuízos e também tornar essa empresa um pouco desinteressante de ser investido nela. Então, a gente vai olhar agora aqui, ó, esses índices de solvência, né? Nas próximas aulas eu vou passar outros índices para vocês também, mas vamos focar nesses aqui por enquanto. Cada um deles vai mostrar aqui uma situação para nós. Primeiro a gente tem o que é chamado de liquidez corrente. Liquidez corrente, a fórmula desse índice aqui é o ativo circulante dividido por passivo circulante. Aqui nesse caso aqui ficou, né, no X1 ficou 1.295.100 dividido por 1.450.500. E o resultado disso aqui foi 0,89. O que isso quer dizer, né? Isso aqui mostra para nós, ó, que para cada R$1 de dívida que essa empresa tem, lá no passivo circulante, dívida de curto prazo, ela tem só 89 centavos para pagar esse R$1. Ou seja, em algum momento, essa empresa não vai ter o valor para pagar o passivo dela a curto prazo. E aí condiz com o que deu o resultado nosso do giro líquido, ó, menos 155.400. Também está mostrando que a curto prazo essa empresa vai ter um momento que ela vai sofrer uma falta de fluxo de caixa. Tá? Esse índice aqui, ó, vamos pensar, se a empresa tem 1 milhão e ela tem no ativo circulante também 1 milhão, o que isso mostra para nós? Que o que ela tem no ativo circulante, que são ali as disponibilidades, os clientes, né, os valores a receber, os estoques, e aí outros créditos que estão ali mencionando também, né? Mas tudo que ela tem no ativo circulante, que é tudo a curto prazo, vai pagar tudo que ela tem no passivo circulante. Então, quando o resultado aqui dá zero, mostra para nós que para cada R$1 de passivo que ela tem R$1 para pagar. Se esse valor dá menos do que zero, mostra que está faltando dinheiro. E se esse valor dá mais do que 1, no caso, né? Aí vai estar mostrando que esse valor, ela tem um valor a mais do que ela precisa para pagar.
tá bom? Então, esse índice aqui, o ideal é que ele seja sempre maior do que zero, né? E quando zerar, quer dizer que ele pagou e não tem mais nada sobrando, não tem nenhuma margem ali de erro, de problema, de nada. Né? Nem para investir outras coisas também ali nesse curto prazo, né? Vamos pensar que a gente está vendo cada índice isoladamente, né? Na sequência lá, a gente tem a liquidez seca. Aí o índice de liquidez seca seria o ativo circulante menos estoque. A gente vai fazer isso aqui antes, né? Por aqui, lá no nosso material, ele está em cima e daí a barrinha dividindo, né, embaixo, e outro valor embaixo. Mas aqui, como a gente vai colocar numa linha só, vou pôr dessa forma aqui. A gente precisa fazer o ativo circulante menos estoques primeiro e depois dividir pelo passivo circulante. Aqui no nosso caso, nos valores que a gente tem no X1 aqui, seria 1.250.100 menos 50.000. A gente faz esse cálculo aqui primeiro. Dividido pelo passivo circulante, que é 1.450.500. O resultado aqui deu 0,86. Ó, aqui, por exemplo, a gente percebe que faltou aqui, isso aqui não é um Q, tá? É um número 1 que está aqui. Um índice de digitação. 1.450.000. O que a gente pode ver aqui, ó? O índice diminuiu ainda. Ele tinha 89 centavos para pagar cada R$1 de dívida que ele tinha. A empresa tinha, né? E aqui já diminuiu, tem 86 centavos só. Por quê? Nesse índice de liquidez seca, a análise, aliás, não está considerando o que a empresa tem de capacidade a curto prazo. Está considerando, na verdade, os valores que são considerados como que a empresa já tivesse ganho, né? Porque vamos olhar as contas ali, a disponibilidade de dinheiro está no caixa. Clientes, pode-se contar como dinheiro também, apesar de ter a questão da inadimplência, né? Mas a gente considera como dinheiro porque já foi vendido o produto, né? O estoque, por isso que a gente diminui o estoque aqui, porque é considerado a conta que vai dar mais trabalho aqui no caso de uma solvência dessa empresa. Por quê? Vamos supor que a empresa fechou aqui agora. O dinheiro está no caixa. Cliente, vou atrás deles para receber. Outros créditos também vai dar um jeito de receber. Despesas do exercício seguinte, né? Pagou uma dívida adiantado e aí criou um crédito. Então, também é um valor que ele pode ir atrás do fornecedor para tentar ressarcir esse dinheiro. Então, são considerados valores que são mais fáceis, vamos dizer assim, de reembolsar, de transformar ele em dinheiro. Já o estoque, não. Ele já vai dar mais um trabalho para você transformar ele em dinheiro depois que a empresa fecha, né? Então, talvez ele não tenha todo esse valor que está constando aqui, tenha que vender ele mais barato para poder vender, talvez demore para vender e tudo mais. Então, por isso que, além da liquidez corrente, também a gente analisa a liquidez seca para ver se esses dois índices aqui eles estão muito distantes. E aqui tem aí uma das causas que é importante, o estoque da empresa está bem balanceado para atender a necessidade da empresa, para que não falte estoque, mas também não ter um monte de material lá de estoque e depois ficar com esse estoque sobrando e vai afetar esse índice aqui também depois. Uma das coisas é isso, né? Afetar esse índice. Lógico que envolve muitas outras questões também, de logística, de investimento e tudo mais. Mas pensando agora nessa análise só. Se fiz a liquidez corrente, deu 0,89. Se eu tirar aqui o estoque, e vamos supor que esse valor caísse para 0,50, aí quem está analisando já vai pensar, opa, aí é maior o problema ainda que a gente pensava, né? Que essa empresa, além de tudo, está com um estoque muito grande
E isso pode dar algum problema em algum momento. Tá? Por isso que é feito dessa forma, tirando os estoques aqui. O próximo índice aqui, que a gente viu, liquidez imediata. Aí, a forma aqui da liquidez imediata é disponibilidades. Dividido por passivo circulante. No nosso caso aqui ficou o X1, né? 552.400 dividido por 1.450.500. O resultado foi 0,38. Nesse índice aqui, eu estou querendo saber o quê? Se for o caso de eu precisar parar as atividades dessa empresa hoje, o dinheiro que eu tenho no caixa, o que eu pago? Tá? Do que eu tenho circulante, né? Porque eu estou pensando aqui no curto prazo ainda, né? Nesses índices, a gente só viu para resolver o problema a curto prazo, a gente nem entrou no mérito ainda do longo prazo. Então, aqui pensando no curto prazo, depois do longo prazo a gente vai pensar daí depois. Mas a curto prazo, se eu parar minhas atividades hoje, fechei a empresa hoje, o que eu consigo pagar com o que eu tenho de dinheiro? Né? Porque disponibilidades, o que são as disponibilidades? No balanço aqui, está constando só como disponibilidades, né? Mas dentro dessa conta de disponibilidades, eu posso ter caixa, eu posso ter o dinheiro que tem nos bancos, eu posso ter investimento de liquidez imediata, né? Mas é dinheiro, é coisa que eu consigo aí em um curtíssimo espaço de tempo, eu consigo estar com o dinheiro na minha mão. E aí aqui eu divido esse valor pelo passivo circulante, ele demonstra aqui o que eu consigo pagar com o valor que eu tenho em caixa. Aqui vocês percebem que o índice já diminuiu bastante, né? 0,38. Esse índice geralmente não vai dar 0 ou maior que 1 mesmo, né? Porque a empresa não vai ter um valor no caixa que pague todo o ativo, o passivo circulante dela, né? Mas demonstra para a gente também, aí dá para comparar com outras empresas, para ver se esse valor aqui está dentro da média, para analisar se essa empresa não tem muito dinheiro circulando, no ativo circulante ali, que poderia estar sendo investido talvez de outra forma, e assim por diante. E aqui ele quer dizer para nós, esse índice aqui fala para nós o quê? Para cada R$1 de passivo que eu tenho ali, passivo circulante, eu tenho 38 centavos para eu pagar agora. Ou seja, eu pagaria 38% do que eu tenho de passivo circulante, eu consigo pagar com o dinheiro que eu tenho dentro do caixa. Tá bom? Aí o próximo índice, liquidez geral. A forma da liquidez geral é o ativo circulante mais, agora vai entrar o longo prazo, mais realizável a longo prazo. E aí eu vou dividir pela soma do passivo circulante com exigível a longo prazo. Né? Ou seja, o passivo não circulante é o ativo circulante mais, não é o ativo circulante, não é o ativo não circulante que a gente vai somar, né? A gente vai somar só o ativo realizável a longo prazo que está dentro do ativo não circulante. Já o passivo a gente soma o circulante e o passivo não circulante, que é o realizável a longo prazo aqui, né? Exigível a longo prazo, aliás, né? Já entra tudo que está dentro do passivo não circulante. No caso aqui, o resultado seria o 1.200.000
95.100 mais 200.000, é o meu realizável a longo prazo ali, dividido por 1.450.500 mais 1.150.000. E o resultado aqui foi não, tá certo, isso mesmo. Coloquei certo o valor, coloquei 0,57 foi o resultado aqui. Nesse índice aqui, a gente vai ver o quê? Que se eu pegar todo o valor que eu tenho no meu ativo circulante, e aí eu estou contando estoque, estou contando os recebíveis ali, e mais o que eu tenho para receber ainda. Então, os investimentos a longo prazo não entrou aqui ainda, as participações e outros investimentos está dentro de investimentos. O imobilizado, e se fosse o caso, né, que a outra conta que está faltando aqui, que não tinha nessa empresa, era o intangível, né? Não entraram nessa conta, nesse nosso cálculo. Eu só peguei o quê? Os valores que eu tenho a receber de clientes de longo prazo e mais o que eu tenho no ativo circulante. Do outro lado, eu peguei o passivo circulante e o passivo não circulante, ou seja, tudo que eu tenho para mim pagar, todas as minhas obrigações eu peguei para calcular aqui. Eu estou querendo ver o quê? Se eu pegar todo o dinheiro que eu já tenho disponível, que eu tenho de mercadorias, que eu tenho de clientes, tanto a longo prazo, a curto prazo, o que eu consigo pagar aqui do meu passivo total, né? Meu passivo circulante, não circulante. Em outras palavras, o que eu consigo eliminar com esses valores que eu tenho no meu bolso praticamente, né? Porque o mais difícil ali, como a gente conversou já, seria o estoque. Mas eu vou conseguir vender ele aí, por mais que eu consiga um pouco mais barato do que está ali, mas eu ainda... É mercadoria, né? Alguém vai querer essa mercadoria. Tá nova ali, tá guardadinha, então vai transformar em dinheiro, por mais que seja um pouco mais trabalhoso, dependendo do que for. Mas o que eu consigo pagar com todo esse meu ativo aqui, sem mexer no meu imobilizado, né? Nem nos investimentos que eu tenho de longo prazo. O que eu consigo pagar do meu passivo? Porque aqui a gente somou todo o passivo, né? Circulante e não circulante. E esse resultado aqui, 0,57, está demonstrando também para nós que para cada R$1 que eu tenho de passivo, de obrigação, eu tenho 57 centavos para eu pagar no meu ativo circulante e realizável a longo prazo. Se esse valor aqui fosse zero, eu pegaria todo o dinheiro que eu tinha ali no passivo, no ativo circulante e realizável a longo prazo, pagaria tudo e ainda sobraria os meus imobilizados aqui, investimentos a longo prazo. Perguntar alguma coisa também? Eu ia perguntar onde que estava, no caso, o ELP, que é um investimento, né, que você falou. Na nossa fórmula, é o exigível a longo prazo. Ah, o exigível. Então, o que é o... Não é que não está dessa forma aqui, poderia estar também aqui passivo circulante mais passivo não circulante. Também poderia ser assim a fórmula, entendeu? São essas duas formas que são chamado o passivo não circulante. É o exigível a longo prazo. E aí envolve tudo que está dentro do passivo não circulante ali. São aquelas contas que você vai ter que pagar, que vão exigir da empresa e está no longo prazo, está descrito no longo prazo. Que seriam aqui, no caso, os empréstimos e os debêntures, né? O debênture é como se fosse um empréstimo também. Ele é parecido com ações. O que muda é que quando vamos supor, quando essas empresas grandes abrem os debêntures, né?
a gente pode comprar os debêntures, só que ele já vem com a taxa de juros pré-fixada e o período. Então, eu vou comprar lá 10 mil, por exemplo, de debêntures da Magazine Luiza, por exemplo. E aí eu tenho lá já no contrato a taxa de retorno e quando que eu vou pegar. Tá? Eu vou resgatar esse valor daqui 3 anos e o rendimento vai ser tal. Então, é como se eles emprestassem o dinheiro de pessoas ou de outras empresas que vão comprar esses debêntures, ao invés de emprestar de um banco. Diferente das ações, né? Que daí a pessoa compra as ações e aí assume o risco de perder ou ganhar conforme a empresa tem o lucro ou não. Então, seria, assim, bem, a grosso modo, essa que é a diferença do debênture. Então, é um empréstimo que a empresa faz também, vamos dizer assim, e ela vai ter que pagar ali depois do longo prazo. É por isso que é um exigível também. Esse LP, então, aí é o exigível a longo prazo. Mas se vocês quiserem colocar também aqui passivo não circulante, tá certo também. Tranquilo. Vocês vão encontrar materiais aqui que está desse jeito também. Tá bom? E aí nós temos aí, por último, que a gente viu, o índice de endividamento. É um dos índices de endividamento, na verdade, né? A gente vai ver outro depois. Então, aqui, ó, esses índices que a gente viu aqui são índices de solvência. Esse último aqui já é um índice de endividamento. É um índice que mostra para a gente qual que é a participação de terceiros no patrimônio da empresa. Eu pego aqui o passivo circulante mais o exigível a longo prazo ou o passivo não circulante, pode colocar aqui também, né? PNC. Como eles e divido pelo patrimônio líquido agora. E aí ficou aqui 1.450.500 mais mais 1.150.000 e aí eu divido por 3.440.600. O resultado que foi 0,76. Esse índice aqui, ele mostra qual que é a relação aqui de valores que a empresa tem de patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o capital dos sócios, as reservas, né? Pode ser reserva de capital, reserva de lucro, reservas de investimento, então tem reserva estatutária, então tem várias reservas aí que são utilizadas. Que é onde o lucro que a empresa teve no período, lá na DRE, né, a gente lança e ela fica consolidada aqui no patrimônio da empresa, através dessas reservas aí, ou das ações também, poderia estar aqui também. Mas, enfim, esse patrimônio líquido pode ser considerado como capital próprio, né? Apesar de ser um capital de terceiro também, né? Quando você fala da empresa em si, aqui pode ser considerado um capital de terceiro também. Mas, geralmente tem essa visão aqui nesse caso, que é um patrimônio, o patrimônio líquido é um capital próprio, é da empresa isso aqui. Já o que ela tem no passivo circulante e não circulante é dinheiro de outras pessoas, né? Ou é dinheiro do banco, ou é dinheiro dos funcionários. Então temos lá obrigações, aqui não tem nesse exercício, mas obrigações trabalhistas, por exemplo. É os salários que vai ter que pagar para os funcionários. O funcionário trabalhou lá, deu a mão de obra dele e a empresa ficou devendo e vai ter que pagar. Então é um capital de outra pessoa, um capital dos funcionários.
obrigações fiscais, é do governo. Tá usando ali porque tá no caixa da empresa ainda, porque não pagou, né? Se é um passivo, é porque a empresa está com o dinheiro aqui no ativo e usando em algum lugar aí vai pagar em algum momento, né? Então, são várias fontes ali de recursos, fornecedores, né? Então, o fornecedor deu o material que está ali no nosso ativo e deixou para receber depois. Então, é um recurso que é do fornecedor que a empresa está usando. Então, todos esses valores que estão no nosso passivo, tanto circulante como não circulante, são capitais de terceiros. E esse índice aqui de liquidez de endividamento, que é o índice de participação de terceiros aqui, no capital da empresa, ele mostra para nós qual que é o percentual relacionado, né, comparando com o patrimônio líquido, quanto que a empresa tem de capital de terceiros. Aqui no caso deu 0,76. O que está mostrando para nós? Que para cada R$1 que a empresa tem de capital próprio, ela está usando também 76 centavos de capital de terceiros. Então, esse índice aqui, quanto menor ele for, ou melhor, quanto maior ele for, melhor. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Não, quanto menor for, melhor, porque ele vai significar que ele tem mais patrimônio próprio do que patrimônio de terceiros. Então, quanto menor esse índice aqui for, é melhor para a empresa, tá? Então, aqui no caso, essa empresa, para cada R$1 que ela tem dela mesmo, de capital próprio, ela está usando mais 76 centavos de outra fonte de recurso para manter a empresa funcionando, né? Lembra que a gente viu quando a gente começou a falar desses índices aqui, a gente viu lá que nós temos o passivo e o ativo, né? Os totais sempre tem que ser iguais. Por quê? Porque desse lado aqui a gente tem a origem dos recursos e aqui do lado esquerdo no ativo a gente tem onde foi usado esse recurso. Então todo esse dinheiro aqui que eu tenho de fornecedor, de obrigações fiscais, de trabalhadores, empréstimos bancários, debêntures, tudo esse dinheiro aqui, todo esse dinheiro eu estou usando aqui, né? Então, quanto maior for o valor que eu tenho de patrimônio líquido, que a empresa tem de patrimônio líquido, significa que ela usa pouco recurso de outras fontes para manter a empresa funcionando. E isso é bom. Então, esse índice aqui, quanto menor ele for, mais interessante vai ser para a empresa. E aí, fechou esse exercício aqui. Eu fiz a parte do X1 aqui, e o X2 é a mesma ideia. Se vocês seguiram nessa ideia aqui, eu acredito que seja tudo correto. E eu acho que falta alguns para entregar ainda, mas depois que todo mundo entregar, eu passo o resultado também ali, a resolução total do exercício para vocês poderem conferir. Beleza? Esclareceu um pouco, Tamiris? Ficou alguma dúvida? Não, não.